Deixa eu ver se ela volta. Ok, a gravação voltou. Bem, o que se passa, Arthur, qualquer vício nosso, do álcool, à droga, à ginástica, aos jogos online, as formas que você é, é, compensa as suas faltas subjetivas, podem se tornar compulsões. E uma vez se tornando compulsões, elas se tornam vícios, né? Elas produzem alguma forma hormonal que alivia da dor da existência, né? Da sua ansiedade, ou das angústias, ou da dor da existência. Bem, os jogos online, então, pode ser uma forma de suprir uma falta, sim, ou um desejo que não foi atendido. Desejo que não foi atendido ou falta tem o mesmo sentido, tá bem? O vício em algum jogo pode ser comparado ao vício de drogas e bebidas. Ok, Arthur? É isso que eu também já argumentei aqui, te antecipando. Mais perguntas, gente? Professor, uma mesma pessoa poderia ocupar o lugar de sujeito e objeto? Tipo, ela é o sujeito e ela é o objeto dela mesma. Sim, narcisicamente, Manoel, sim. Você pode narcisicamente ser isso, né? Assim, você cria uma imagem ideal de si e essa imagem ideal te tiraniza, né? Te tiraniza narcisicamente. Mas, efetivamente, nós somos esse jogo sujeito é dialético, tá bem? Ora você é sujeito e está relacionando com alguma coisa que é o objeto, ora esse alguma coisa é o objeto e você é sujeito. Por exemplo, você tem um amor. De repente, esse amor é seu objeto de investimento. Mas, para esse amor, você é o objeto de investimento dele. Então, isso é muito dialético, tá bem? Isso é importante salientar. Nós, professores, também somos sujeitos que fazemos dos nossos adolescentes objetos de investimento nosso, né? Então, isso é importante. Duplo vínculo dessa relação é muito fundamental. Mas, claro, uma pessoa narcisicamente pode ser investida na sua própria imagem. Então, a sua própria imagem funciona como outro dela mesma. E nós vamos aprofundar mais essa discussão na próxima aula com o Freud, que ele vai nos ajudar. A Caroline, essa questão de você ser o sujeito e o objeto seria uma causa para o aumento das plásticas? Ok, Carolina. Na verdade, plástica entra nessa compulsão de que fala o Arthur, né? Claro, as pessoas precisam se juvenilizar o tempo todo nessa compulsão juvenil que a gente está vivendo na sociedade contemporânea. Então, as pessoas precisam o tempo todo usar tratamentos estéticos para poder compensar esse envelhecimento dos nossos corpos, né? Evidentemente. Quer dizer, viver em sociedade é viver nesse mal-estar, né? Então, olha, um vírus pode nos matar, o nosso corpo pode envelhecer, nossas relações sociais podem nos adoecer. Ou seja, nós vivemos, então, em uma sociedade que a gente tenta aliviar a todo momento a nossa condição, né? Nossa condição mortal. Isso é muito próprio dos nossos tempos. Foi de todos os tempos. Questão estética é o todo o tempo, mas o nosso virou compulsivo, né? Tem muitas pessoas que, inclusive, começam a fazer e não param mais de fazer por compulsão, né? Como botox e como outras coisas do gênero. Milena, deixa eu ver quem pediu a palavra, acho que foi a Milena. Isso. Professor, eu acho que não ficou muito claro para mim a diferença entre a juvenilização, que você falou que aconteceu na década de 60, né? Sim. E da adolescentização, que você falou que ocorre agora, não é isso? Sim. Na verdade, eu falei isso de forma esquemática, porque nós estamos numa sociedade juvenilizada, desde a década de 60 até hoje. Nós somos uma sociedade do... Eu não sei se você já viu falar aquele romance do Oscar Wilde, Retrato de Dorian Gray, né? Que o Dorian Gray faz um pacto com o diabo para nunca envelhecer, né? Então, nós vivemos nesse pacto da sociedade juvenilizada. Todos nós queremos ser jovens, né? Forever young, né? Essa é a metáfora fundamental da década de 60 e 70. O que acontece hoje é que, cada vez mais, essa juvenilização ela se tornou mais precoce ainda. Cada vez mais, os adolescentes estão mostrando a sua força mais do que o jovem adulto.
né? Porque se a década de 60 e 70 nós tínhamos ali o jovem adulto apresentando sua força, o jovem ali de 17, 19, 21, 25, 29 anos, esse sujeito jovem estava mostrando a sua força, hoje, mais, isso é precoce. Os próprios adolescentes mostram a sua força. Se eu vou na socioeducação, por exemplo, Milena, eu trabalho com jovens de 11 anos que já são figuras do tráfico de drogas, né? Já trabalham com tráfico de drogas. Quer dizer, a sociedade está cada vez mais tornando precoce esse movimento, né? Então, os jovens estão protagonizando as redes sociais, a independência, a sexualização, as iniciações sexuais, cada vez mais precoce. Então, nós tendemos, hoje, a uma juvenilização mais adolescente, mais adolescentizada, se eu posso dizer assim. Tá bem? Não sei se eu fui claro. Mais alguma Foi claro, dúvida? sim. Ok, obrigado, Milena. Mais alguma dúvida, gente? Então, eu vou introduzir agora, voltar a compartilhar as dificuldadezinhas desse diagrama para que a gente possa superá-las. Vejam bem, recompartilhei aqui a questão do diagrama, sujeito e objeto. Eu transferi desejo de ser desejado, então eu transfiro também poder. O objeto vai sempre me deixar em falta e eu vou procurar outros objetos. Mas vejam vocês, não é por qualquer objeto que eu me ligue, né? Eu não me ligo a qualquer objeto. Não é qualquer objeto com que eu queira transferir desejo de ser desejado, sentido de desejo para ele. Não é qualquer objeto. Esse objeto precisa ter um traço particular, um elemento particular. Esse objeto precisa carregar algo admirável, algo notável, algo fundamental, que às vezes é inconsciente, eu não tenho consciência disso, mas que me faz ligar. Se você perguntar para os seus amores, assim, para as suas paixões, o que me fez ligar a pessoa? O que fez cada um de vocês ligar a pessoa amada? Vocês não sabem dizer bem, mas se sabe que ali houve um traço particular dessa pessoa que fez com que você se ligasse a ela. Vejam vocês, quando eu encontro essa pessoa, no professor, no amor, no pai, na mãe, no adulto, que seja quem for, quando eu encontro esse traço particular nessa pessoa, eu me ligo a ela e quero ser desejado por ela, né? Quero ser desejado por essa pessoa, por esse objeto. Mas vejam, na verdade, eu não enxergo, quando eu vejo esse traço admirável na pessoa, eu não consigo ver a própria pessoa toda. Na verdade, eu esvazio o sentido desse objeto, eu esvazio o sentido desse objeto e vejo nesse objeto aquilo que eu quero ver. Então, vejam vocês, é muito comum eu me relacionar com alguém que, tendo esse traço particular, ligue essa pessoa e não enxergo propriamente essa pessoa, mas passo a enxergar o que eu quero enxergar nessa pessoa, o sentido que eu dou a essa pessoa, o sentido que eu projeto nessa pessoa. Então, isso é muito comum, sobretudo na esfera das paixões. Você fica apaixonado por uma pessoa, você não vê a pessoa mesmo como ela é, o sentido da existência dela. Você vê aquilo que você projeta nela, né? Claro, alguma coisa você vê nela, mas a maioria do que você vê nela é projetado por você mesmo. Aí você vai me dizer, então é verdade isso? Que o sujeito vê no outro aquilo que ele quer ver? Ele esvazia o sentido do objeto e empresta a esse objeto o sentido que ele quer dar, né? O sentido de desejo que ele quer dar. Então, não é à toa que, por exemplo, você tem na sala de aula, numa escola, nenhum professor gosta do professor de psicologia, mas aí você gosta. Você gosta do professor de psicologia porque você vê nesse professor aquilo que você quer ver. Assim como você vê no amor aquilo que você quer ver. Quer dizer, uma relação amorosa passa muito por esse querer ver querer ver aquilo que eu trago das minhas projeções. Então, é muito comum, vejam vocês, que eu encontro, você entra na sala de aula,
Aí vem um aluno todo medroso com você, assim, cheio de dedos, com medo da sua autoridade, e você não é nem um pouco autoritário, né? Nem um pouco autoritária. Mas esse aluno chega cheio de medo. Por quê? Porque ele está projetando em você, está transferindo para você justamente a autoridade do pai dele, ou da mãe dele, ou de alguém que cuidou dele na infância. Ele projetou em você isso. Quer dizer, ele esvaziou o seu sentido e projetou um medo que ele tem das autoridades. Ou, por exemplo, chega alguém todo dengoso, né? Um adolescente chega todo dengoso, todo sedutor, né? Ele projeta em você, e você não é nem um pouco dado a essa sedução, quer dizer, você não está nem ligado a essa sedução, mas ele projeta em você algum amor, algum traço de desejo, né, sexual, quer dizer, ele transfere para você isso, ou transfere algum traço materno, enfim, não importa. O importa é que você vai, com o objeto, você vai ser um objeto investido, transferido de projeções que esse sujeito, a partir da vivência dele, das percepções, da consciência, projeta em você. Tá bem? Descompartilhando, porque isso é um propício de ver as dúvidas. O Vitor pergunta: a falta de esvaziamento objetal é necessária em algum ponto? Pode existir um relacionamento duradouro e feliz na sua falta? Vitor, sim, veja bem, o esvaziamento objetal é necessário sempre. Você vai sempre fazer isso, porque isso você já faz automaticamente, né? Você projeta algo no outro, não tem muito jeito. Para você se relacionar, é assim, você precisa disso. E para que o relacionamento exista, você precisa fazer esse esvaziamento e projetar coisas nesse objeto. Esse objeto precisa, numa relação, vai sustentar esse lugar. Porque quando o objeto vai virando real demais, o amor também vai acabando. Então você precisa dessa ilusão de encontrar ali alguma coisa que você deseja, projetado a partir das suas vivências. Entende? Isso é fundamental. Nós fazemos isso de alguma maneira, Vitor. Projetamos no outro, então eu vejo no outro muito o que eu queria ver, e a maneira que eu começo a não ver mais, eu vou também declinando do amor. Tá bem? Alguém, Emanuele, pediu a palavra, eu acho? Isso, professor. E no caso de quando, por exemplo, você projeta todas as suas ideias, seus ideais em alguém, por exemplo, que você vai se relacionar afetivamente, e aí você conhece a pessoa e continua gostando dela, você vai criar mais projeções em cima do que você conhece da pessoa? Exatamente, Emanuele, mais projeções. Porque isso que eu estou dizendo é uma maneira muito diagramada, né? Muito esquemática. O tempo todo nós somos uma pulverização de projeções. Nós projetamos um monte de coisa, né? Ao mesmo tempo. Quer dizer, você não projeta uma coisinha só, você projeta um monte de experiências que você teve, né? Porque o nosso eu, a nossa subjetividade é um mosaico de impressões sociais, de impressões ambientais, de palavras, de linguagem, né? Nós somos seres de linguagem, o outro nos emprestou. Eu só sei que eu me chamo Marcelo porque alguém me nomeou de Marcelo. Então, esse outro... E quando ele me nomeou de Marcelo, ele tinha uma intencionalidade, ele tinha perspectivas, ele tinha expectativas sobre mim, né? Ele projetou coisas em mim. Então, é isso, nós somos sujeitos projetados e desprojetamos outras. Enquanto isso acontecer, a relação está aquecida. A maneira que o sujeito vai virando, o objeto vai virando muito real, a gente vai se desligando dele. O Vitor emenda, mas, por exemplo, a paixão, ela dura cerca de 2 anos. Logo após o esvaziamento objetal, não vai estar presente. Ah, sim. Se eu entendi bem, Vitor, não tem 2 anos, né? Paixão dura, nós estamos aqui no campo subjetivo. No campo subjetivo não tem objetividade. Pode vir lá, a estatística fala que a paixão dura 2 anos. Não, tem paixões que duram muito mais, tem paixões que duram muito menos, né? A paixão é essa parte incandescente do amor. É o amor, na verdade. É estar amando uma pessoa. Então, você projeta nela, você se vislumbra nela, você admira,
você quer ser desejado por essa pessoa, e essa atração vai funcionando até o momento em que as pessoas vão se tornando muito reais, né? Muito sem revestimento, e esse revestimento vai apaziguando essa intensificidade das projeções. Ele vai ser projetado várias vezes, deixa eu ver se eu entendi. Logo após o esvaziamento objetal, não vai estar presente? Não. O esvaziamento objetal é para você projetar o que você tem a partir das suas vivências, tá bem? Das suas percepções, suas histórias, suas existências. Você projeta. Você esvazia o objeto e coloca no objeto aquilo que você deseja colocar. Ele vai ser projetado várias vezes? Vai ser projetado várias vezes. Você tem forma de atualizar essa projeção? Claro, o tempo todo, né? Porque as pessoas também mudam. As pessoas mudam, você tem novas experiências. Então é isso, eu quero esse raciocínio de vocês. Nós estamos lidando sempre com subjetividades, com formas únicas de existência, né? Com formas uma a uma, e não necessariamente uma regra geral para todos. Mas é isso que a gente está salientando aqui, as relações são múltiplas, porque tanto o objeto quanto você vão construindo novas experiências, novas relações, novos ambientes, etc. Tá bem? Mais alguma pergunta, gente? Bem, vou só mostrar o próximo passo que a gente vai trabalhar antes de entrar no mal-estar docente, que é o texto, né, que eu pedi para vocês trabalharem. Vou compartilhar a tela aqui novamente, compartilhada, só para mostrar o que a gente vai, introduzir um pouco o que a gente vai trabalhar nessa, vocês vão estudar, vocês vão trabalhar no estudo dirigido e a gente vai abordar na aula do dia 6 de janeiro. Esse diagrama a gente vai sempre voltar nele para a gente lembrar essa relação sujeito-objeto e essas transferências ou essas projeções, né, do sujeito nesse objeto. Mas eu queria mostrar para vocês já de cara, uma tópica da constituição subjetiva que o Freud vai propor no texto que vocês vão ler no próximo, daqui para frente, no estudo dirigido, que é o diagrama inconsciente, pré-consciente, consciente, né? Isso aqui é um iceberg, para quem não entendeu a figura, eu peço desculpa, né? Mas aqui é um iceberg, né? Em que a gente tem uma parte submersa debaixo da água, claro, e uma parte pequena do iceberg sobre a água, né? Visível. Parte visível no ar e a parte submersa no mar. Então, veja para vocês verem. O Freud vai como um iceberg assim, ó. O pré-consciente consciente é essa parte visível, é o sistema perceptivo consciente, o pré-consciente consciente, e ele vai chamar de sistema inconsciente esse que está debaixo da água, ou a parte maior do iceberg, que ele vai dizer que é formado pelos nossos desejos. Nós vamos estudar isso, mas não vamos nos ater a isso agora, só para adiantar, para que vocês possam ler mais facilmente o texto. Vou apresentar isso de uma outra maneira, o mesmo pré-consciente, o mesmo sistema perceptivo consciente, pré-consciente, inconsciente. Vou dizer do reprimido, do recalque, e, por último, nós vamos introduzir um diagrama mais complexo da segunda tópica da constituição subjetiva, que é o diagrama chamado ego e id, em que, sobre aquele diagrama, a gente ainda coloca outros 3 nomes na literatura, que é o id, ego e superego. Tá bem? Mas nós não vamos falar dele hoje, nós vamos falar dele na próxima aula. Por hora, basta que a gente domine um pouco esse diagrama aqui. Vou descompartilhar. Ok, vamos descompartilhar. Deixe-me ver se tem mais perguntas. Ele vai projetado várias vezes. Eu acho que a gente já respondeu todos, né? Tem mais alguma questão? Bem, eu pedi para vocês
lerem o texto O Mal-Estar Docente, que é uma vinheta, um texto bastante pequeno, que ele vai nos ajudar a fomentar o texto da próxima semana. Mas ele já coloca vocês no circuito do docente, né? Do que vocês verão. Quer dizer, o mal-estar docente é algo que se fala desde o século XIX. Nós temos trabalhos, nós temos relatos de professores vivendo o mal-estar por ser professor desde o século XIX. E nós vamos encontrar, no meio do século XX, pesquisas extensas sobre professores, sobre esse mal-estar docente, sobre o descontentamento docente, sobre a angústia docente, no meio do século e até hoje. Né? Eu sou um dos pesquisadores do mal-estar docente, e aí eu vou apresentar para vocês esse texto que eu escrevi para a revista Presença Agora. Verificam se vocês veem, ok, muito bem, o mal-estar docente está aqui. Eu escrevi esse texto para a Presença Pedagógica, fazendo uma espécie levando as pessoas a chegarem aqui nesse tema, né? Então, aqui a gente vai falar sobre a síndrome de burnout, como alguém já abordou, a questão do adoecimento, da frustração, da despersonalização, do esgotamento, dos estresses, né? Da questão da angústia funcional, angústia no trabalho. Quer dizer, isso já está sendo tem ampla literatura sobre esse assunto. O texto me parece ser razoavelmente fácil de entender. Vou ficar atento a notas de vocês, mas eu queria ler com vocês uma parte, ler aqui com vocês, porque eu sei também que a gente tem alguém com problema auditivo aqui na disciplina. Eu espero que esteja tudo funcionando bem, porque ela deve ter algum tradutor, alguém possa estar com Libras com essa pessoa. Eu quero trazer aqui, enfim, eu introduzo esse texto, e trago esse texto sobre a questão da violência, o desinteresse dos alunos, né? O absenteísmo, a hipermedicalização dos professores, o esgotamento, enfim, nós vamos trazendo esses assuntos que são pautas de muitos teóricos que trabalham a questão do mal-estar docente. Mas, em determinado aspecto, eu vou falar sobre a incompatibilidade entre o indivíduo e a cultura. A incompatibilidade entre o indivíduo e a cultura, e é isso que eu gostaria de reter a atenção de vocês por alguns minutos. Veja lá, eu escrevo assim: não se pode desconsiderar, no entanto, que o termo mal-estar ganhou notoriedade e densidade a partir do célebre livro do Freud, O Mal-Estar na Civilização, de cunho tanto antropológico como psicanalítico. Desprezando as diferenças entre civilização e cultura, o autor desenvolve, no mínimo, 2 teses sobre a origem ou a causa do mal-estar. 2 teses. De acordo com a primeira tese, existiria uma incompatibilidade estrutural entre as pulsões de cada sujeito, as quais visam a satisfação imediata do desejo, e as normas civilizatórias, que exigem renúncia pulsional. Ou seja, em nome da vida em sociedade, o indivíduo recalca, reprime as suas pulsões ao preço de um contínuo mal-estar ou angústia por não poder viver plenamente o seu desejo. Ou seja, em outras palavras, deixa eu descompartilhar antes de voltar. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que há uma incompatibilidade entre o sujeito e a cultura, entre o indivíduo e as normas sociais, o desejo do sujeito e os imperativos sociais. Há uma incompatibilidade, porque o sujeito deseja coisas que essas normas não permitem. Então, essas normas, ou a sociedade, exige renúncia pulsional. Esse sujeito precisa renunciar dos impulsos de satisfação desse desejo. É a velha briga que os estudos sociais já nos dizem, né? Ou seja, uma distância entre o indivíduo e a cultura, entre o sujeito e as normas civilizatórias. Tá bem? Isso a sociologia já faz, a história já faz, a pedagogia já faz. Mas nós vamos introduzir uma segunda tese,
É essa tese que eu queria também que você se tivesse um pouco a ideia, porque nessa segunda tese, o que vai acontecer? Na segunda tese, a segunda tese mostra que, como efeito dessa incompatibilidade do indivíduo e a civilização, o sujeito passaria a ser dividido. O sujeito se divide, de modo que uma parte dele, mesmo sofrendo, se identifica com as normas civilizatórias, internaliza essas normas, as defende e, de modo masoquista, cobra de si mesmo ser igual ao modelo moral que imagina que a cultura exige de seus integrantes. Veja que interessante. Quer dizer, o sujeito não só tem uma incompatibilidade com a cultura, mas uma parte dele introjeta os valores culturais, internaliza esses valores e passa a cobrar de si esses valores. Essa parte tópica do sujeito freudiano é o supereu ou superego, que funciona como uma consciência ou uma autoridade moral internalizada. Torna-se impossível mascarar do supereu aquilo que persiste como impulso ou pulsão de satisfação do desejo que reside na outra parte tópica do sujeito, que é o eu. Bem, descompatibilizando para explicar. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês é que não só há uma incompatibilidade do sujeito com a cultura, como esse sujeito absorve coisas da cultura, introjeta essas coisas, e como uma consciência, uma autoridade interna, como uma consciência interna, passa a cobrar de si mesmo funcionar de acordo com essa consciência, né? De acordo com o que ele estabelece como parâmetro. Então, nós não só precisamos da cultura nos colocando normas, nós mesmos nos autonormatizamos, né? Nos auto-policiamos, né? Porque a gente tem uma instância que nos julga o tempo todo. Tá bem? Se for assim, compatibilizando mais uma vez, se for assim, o que nós temos, então, a partir daí, são vários teóricos, inclusive a Annie Cordier, que eu trabalho aqui, vários teóricos, a Cordier está aqui, que vai dedicar um livro muito interessante sobre o mal-estar dos professores, em que ela vai dizer, olha, esses professores passam a analisar os valores morais do superego, e isso faz com que eles criem demandas. Eles tenham que obedecer, melhor dizendo, demandas que sejam exteriores, provenientes de organismos governamentais, demandas ocupacionais do trabalho, como as do cumprimento do programa, do plano de curso e do que é estabelecido na escola, e demandas relacionais vinculadas aos coordenadores, diretores, pais, alunos, sociedades em geral. Ou seja, ele passa a se ocupar dessas demandas que coloca o professor em situação de angústia, porque ele não pode obedecer, ele não consegue resolver todas essas demandas. E por quê? Porque a sua o seu êxito, o seu sucesso depende do sucesso de todos esses agentes aqui. Depende do sucesso dos organismos de governo, as secretarias, depende do sucesso dos cursos e das determinações escolares, e depende do sucesso dos coordenadores, dos pais, dos alunos, da sociedade geral. Ou seja, vou dizer aqui, olha, o problema é que, por mais que o professor responda a todas essas demandas, seu êxito profissional dependerá do êxito de todos. E isso torna vulnerável, situando-se no epicentro desse fenômeno, ele sabe que grande parte do sucesso do seu trabalho será julgada, por exemplo, pelos cumprimentos do programa ou pelos resultados dos seus alunos. Quer dizer, o professor terá de afrontar o outro e não poderá cumprir tal missão sem que seu eu não seja fortemente avaliado pelo seu supereu, suas faltas, suas fraquezas, sua pessoalidade. Tá bem? Vou descompartilhar para conversar com vocês sobre as notas que vocês, porventura, escreveram
né, os esquemas ou as notas que vocês escreveram sobre esse texto. Nenhuma? Professor, Sim, Emanuele. uma coisa que eu percebi, assim, lendo esse texto e também refletindo muito sobre isso, ainda mais que eu faço terapia e minha psicóloga é do ramo da psicanálise, então, assim, a gente conversa muito sobre isso. Sim, que bom. Esse texto me trouxe a sensação de que cada vez mais a gente tem que procurar se conhecer e ser a gente mesmo e autêntico, mas ao mesmo tempo é o contrário disso, a gente tem que seguir os padrões e as normas e tudo que está imposto e todas as nuances que estão permeadas no assunto que é ser um professor, que é estar na sala de aula, que é ser essa figura tão endeusada que é. Sim, exatamente. E tão massacrada também, né? Porque o professor, ele ao mesmo tempo, o texto inclusive fala isso, ele ao mesmo tempo vai ser idealizado, é o duplo vínculo, né? Ele ao mesmo tempo é um mestre idealizado e ao mesmo tempo ele é testado o tempo todo, né? Nós somos vigiados o tempo todo, né? Eu não me engano, vocês aqui estão me avaliando o tempo todo, assim como também tendem a me endeusar no momento em que eu tenho erros nas ações. Ou seja, é um fio de navalha que a gente vai trabalhar nesse fio de navalha. Vocês vão trabalhar nesse fio de navalha. E eu acho isso mesmo, Emanuele. Quanto mais você conhecer o seu limite, conhecer a si mesmo, se antecipar para você não cair nas ciladas dos adolescentes ou das demandas ocupacionais, ou dos pais, ou mesmo dos agentes de governo, ou seja, para você não cair nessa. Quanto mais você conhecer a si mesmo, é muito interessante para, né, para que você domine a profissão, né? Tem uma coisa também Sim, Lucas. que eu fico pensando, porque é uma teia, né? Assim, não tem como separar uma coisa. Então, assim, tá tudo. E aí eu fui lendo o texto e fui tentando acompanhar também como eu percebia os meus professores e como eu estava inserido na sociedade, no contexto, como que isso foi mudando, como que eu fui retirando deles esse poder e fui dando uma condição mais humana, de que são pessoas que também, eles não me dão a resposta para tudo, né? E aí eu fico pensando muito nessa questão da teia e de uma outra coisa que ele fala, né, que é a culpa gerada no sujeito pela cultura, que assim, é programado para que isso aconteça. Sim. Então a gente vai ter que viver com essa culpa. E como que é viver com, com essa falta? Não controlar, mas saber surfar sobre ela, né? Assim, porque eu acho que o maior perigo talvez seja controlar esse lugar também, aquele já sair da análise do negócio entrando na minha própria relação com o meu analista. Mas eu fico pensando nisso, assim, de perceber que é uma teia, dependendo do contexto, e como a gente atualiza isso também, né? Quando você olha para os seus pais. Hoje eu vejo, por exemplo, quando olho, pensando no adolescente e olho para os meus pais, eu vejo eles como pessoas. Então, assim, eu vejo a minha mãe com o nome que ela tem, não só a minha mãe. Sim, E aí sim. fico pensando nessa relação de ensino também, né? Boa, Lucas. Veja bem, e obrigado até pelo testemunho. Na verdade, o que acontece que seja que não tem essa fórmula, né? Mas é isso. Você está sempre se atualizando. Ser professor é atualizar-se sempre. E lembrando, Lucas, por exemplo, você é de qual disciplina? Você vai dar aula sobre o quê? Ou você está fazendo que curso? Eu curso dança. Dança, por exemplo. Você não é só um professor de dança. Você não será só um professor de dança. Você será professor de sujeitos que dançam. Então, você tem que conhecer sujeitos. Isso, conhecer sujeitos, então, é conhecer o universo onde ele está instalado, a cultura onde ele está inserida, os gostos, os não gostos, a política que nos rege. Por isso que vocês têm disciplina de política, disciplina de sociologia, disciplina de tantas coisas. A pedagogia que rege essa dança. Quer dizer, você não é só aquele que vai ensinar o movimento. Você vai ensinar o movimento para um sujeito que vem com uma bagagem subjetiva para a sua aula. Assim vai acontecer com o biólogo, com o historiador, com o professor de letras, o professor de línguas. Ou seja,
você não dá só aquela matéria, ou matemática ou química, você não dá só aquela matéria. Você dá essa matéria para alguém que tem uma bagagem de coisas, experiências de forma de pensamento que está ali na sua sala. Então, é bacana. Conheça a política pública, o adolescente, a adolescência, o que é o adolescente contemporâneo, o que antecipe-se e saiba mais sobre o universo com o qual você lida, porque aí você tem mais carta na manga para lidar com o real. Né? Um sujeito, um professor que tem ali só o seu livro didático, só o seu código de movimento, provavelmente ele não vai ter uma bagagem tão lúcida. O Freud tinha um idealismo de falar que todo professor devia fazer análise. Quer dizer, ele achava que todo professor devia fazer análise para ele saber um pouco de si, saber mais sobre si mesmo, para ele antecipar-se às questões educativas. Mas isso é um sonho ideal, assim, porque para você fazer análise, você tem que ter uma questão subjetiva para fazer, né? Você tem que ter uma disfunção sintomática para fazer. Não é só, vou fazer análise porque eu vou ser professor. Isso não significa nada. Então, é impossível, mas, uma vez estando nela, aproveite para se conhecer e saber desses limites. Eu acho isso fundamental. O Arthur me pergunta, professor, você indica algum livro para estudar do Freud? Livros fáceis? Arthur, a bibliografia do programa são livros fáceis, eu considero, são livros fáceis e que vão te dar uma boa introdução, uma boa chave de leitura para você entrar nesses assuntos, tá bem? A bibliografia do curso que está no seu plano. Agora, sobre o Freud, eu te indico um deles, que é o da Maria Cristina Kupfer, que inclusive tem um capítulo lá no Drive, que eu deixei para vocês, mas todo o livro é muito interessante, que chama Freud e a Educação. Esse livro é um livro honesto, um livro bacana e um livro atual, que atualiza o pensamento de Freud, né? Porque a gente não faz mais trabalho clínico igual Freud fazia. E ela atualiza isso do ponto de vista da educação. É um livro muito honesto, muito bom, e muito fácil, e voltada para professores. Ok? Maria Cristina Kupfer, Freud e Educação. Lucas, sim, os territórios não são rígidos, exatamente. Eles se atravessam o tempo todo, exatamente. Então, você saiba que você é um professor de dança, mas que está trabalhando com um sujeito. Esse sujeito não é qualquer um, é um sujeito adolescente. De repente, ele é um adolescente de idade, então você tem que conhecer a comunidade, conhecer o universo com o qual você lida, onde ele está inserido. Não, ele é um adolescente de trabalho que vem de trabalho social. Então, você tem que conhecer esse trabalho social e assim sucessivamente. Emanuele, Freud poderia ser expandido, o pensamento para todo mundo. Pois é, Freud poderia ter... Ele quis isso, Emanuele, mas é impossível, porque, enfim... não tem sentido você fazer análise se você não tem questão para fazer análise. Agora, ele acha que todo professor deveria ter uma questão para fazê-la, né? Mas é um ideal de Freud, não é o real. Arthur, obrigado a você, Arthur, claro. Mais questões, mais anotações de vocês? Professor, agora refletindo, assim, com o conteúdo que você expôs, uma coisa que o texto fala é sobre a desumanização também do professor, e eu penso que trabalhar muito Ai, meu Deus do céu, que palavra difícil. Trabalhar o interdisciplinas, conteúdos diferentes, abrangentes, para você humanizar o seu aluno, mostrar, tipo assim, olha, você pode não ser bom nisso que eu estou ensinando, mas tem várias outras coisas, e te humanizar também como professor, mostrar, olha, eu também entendo de outras coisas, também estou em outras áreas, também estou inseridos em outros assuntos, em outras questões, eu não sou só esse professor, só essa figura aqui que está te passando, por exemplo, conteúdo de biologia. Exatamente. Fundamental, Emanuele. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheci uma professora de língua portuguesa que resolveu fazer, deixa eu lembrar se ela era de português ou de ciências. Eu acho que ela era de português, agora me faltou a memória, mas não importa. Vamos imaginar que ela seja uma professora de ciências, recém-ingressada numa escola de Fundamental 2, ali para trabalhar com ciência. Ela é professora de biologia, mas trabalha com ciência nessa escola de Fundamental 2, e ela
resolveu fazer o projeto Horta, o que ela chamou de projeto Horta, levou esse projeto para a coordenadora pedagógica da escola, falando, olha, eu queria fazer, que eu fiz na outra escola, eu queria fazer aqui o projeto Horta com os adolescentes e tudo, para que eles possam fazer um trabalho interdisciplinar, como você propõe, interdisciplinar, em que eu trabalho a questão das ciências, da horta, das hortaliças e do nascimento das coisas, mas também eles vão fazer relatório, eles vão fazer matemática, porque eles vão calcular e projetar o crescimento das plantas, eles vão trabalhar também a história dos alimentos e biologia e tudo, enfim. Ela fez um projeto interdisciplinar e propôs isso para a coordenadora. Aí a coordenadora pedagógica virou para ela e falou assim, não vai dar certo, não, porque os adolescentes aqui são muito difíceis, eles confrontam muito, e aí a gente já tentou fazer isso, e eles pisaram na horta e mataram tudo, porque eles, enfim. Ela sentiu uma animosidade da pedagoga, da coordenadora pedagógica, mas não desistiu. Olha que curioso. Descendo a escada um dia da aula, descendo a escada da escola, ela encontra com a diretora, que também é pedagoga, uma pedagoga mais interessante do que essa coordenadora. Encontraram na escada e a diretora toda amável falou, e aí, fulana, está gostando da escola? Como está a sua adaptação e tudo mais? Né? Porque ela era nova na escola. Aí a moça falou assim, sim, estou gostando muito, fui muito bem recebida. Aliás, olha que sabedoria dessa professora. Aliás, fulana de tal, a coordenadora pedagógica e eu, tivemos a ideia de fazer um projeto Horta, de construir o projeto Horta aqui na escola, que eu ia fazer interdisciplinar, ia ligar... Enfim, ia fazer um projeto interdisciplinar, explicou rapidamente para a diretora na escada, a diretora se empolgou, virou para ela e falou, nossa, essa ideia é ótima. Ela falou, mas a própria coordenadora ponderou, porque ela acha muito difícil, a gente está sem espaço suficiente, os meninos podem também matar a horta, não levar o projeto avante, etc. Ela achou que talvez os adolescentes aqui sejam difíceis para isso. Vamos pensar, a diretora falou, mas talvez seja interessante pensar. Isso subiu, a diretora foi, ela foi embora. No dia seguinte, a coordenadora pedagógica procura pela professora e diz assim, fulana, eu estive pensando naquele projeto que você me falou, o projeto Horta. O que você acha da gente fazer esse projeto como projeto piloto da escola? Emanuele, você já entendeu o que aconteceu. Olha a sabedoria dessa professora. Ela foi na diretora, contato com a diretora, falou, fulana de tal e eu tivemos a ideia. Certamente, quando a diretora abordou essa coordenadora, deve ter dito para ela, fulana, estou achando ótima essa ideia sua de fazer o projeto Horta com a fulana, né, com a professora. E aí, com isso na cabeça, a coordenadora veio e reconvidou a professora para fazer. Está vendo? A professora despiu do seu narcisismo, disse que o projeto tinha uma autoria dupla, mas coordenadora junto, agiu politicamente e fez com que a coordenadora decidisse pelo projeto, e assim o projeto foi feito. Reuniram-se os professores, e eles foram montar um projeto, enfim, que fizesse com que os adolescentes se envolvessem, ao contrário do que se pensou, os adolescentes se envolveram muito, acharam muito interessante e tudo mais. Claro, teve lá uns engraçadinhos que sacanearam com a coisa, mas, na verdade, o projeto deu certo. O que eu quero salientar com isso é que a perspectiva política, cultural, é essencial para fazer com que esse manejo psicológico, mental, aconteça no nosso universo. E isso requer uma implicação, um desejo de querer estar nesse lugar. Professor. Sim, quem? É Mariane. Mariane, sim, Mariane.
Eu achei muito interessante nesse texto a questão do conflito, né, entre o papel do professor e a sociedade, né, que é a questão do professor como se ele encarnasse ali a norma, né, a lei, e na verdade a sociedade está indo no sentido completamente oposto, né, e é um lugar de muito conflito. E aí eu fiquei pensando nessa questão do mal-estar, da culpa, que quando a gente coloca também do conflito entre o indivíduo, né, e as normas culturais, na verdade, a gente às vezes pensa muito assim que as normas, a gente está acostumado a associar normas à arbitrariedade, né? Mas essas normas têm que ser refletidas, porque pode sim ter muita coisa arbitrária, muita coisa a ser repensada, mas existem normas que na verdade, elas viabilizam a existência do indivíduo, né? O indivíduo ficaria inviabilizado sem determinadas normas. Sim. Então, eu acho que a gente está assim, com uma rejeição muito grande essa questão das normas, dos parâmetros, das referências, e isso atrapalha não só a formação do indivíduo, mas a própria situação do professor, né? Boa, Mariane, porque por ser uma sociedade adolescentizada, né, o adolescente, assim, é norma, sou contra, né? Então, nós somos muito refratários a qualquer coisa que nos condene a obedecer regras. Mas, claro, uma sociedade sem regra é complicada. Imagina se todo mundo aqui pudesse exercer seu desejo sem regra, né? A gente poderia matar o outro, a gente poderia abusar do outro, porque não haveria regra. Então, nós precisamos. O problema é o uso político dessa regra, o uso político do ponto de vista excessivo dessa regra, ou o quanto você usa enquanto poder para submeter alguém. Esse é um dilema que a gente vive, quer dizer, um fio muito tênue entre ter a regra e você abusar dessa regra, né, para poder submeter alguém, que é o que muitos de nós fazem, inclusive vocês, professores, farão, né, enquanto tal. Quer dizer, vocês vão estar em sala de aula e poderão abusar da sua condição de estar ali no lugar de poder, né, no político de poder. Isso pode condenar, inclusive, esses sujeitos a não só serem refratários a vocês, como serem violentos, ou como serem evasivos, ou como evadirem, né? Enfim, nós estamos sujeitos a isso sim, bem lembrado. Porque, mais uma vez, é quem dá essa ordem, assim, né? Porque, assim, a palavra, ela está escrita, e aí como você emite isso, né? Fico pensando isso. Porque você é um canal para aquilo. Claro. E aí também, refletindo um pouco sobre isso e voltando a algumas coisas do texto que eu gosto, são os fatores secundários, assim, o quanto eles são pesados também, porque não é modificar somente, né, assim, a conduta desse professor, assim, porque, nossa, fulano é um bom exemplo de professor, que aí, às vezes também é um romantismo, né, com essa ideia de que a educação, quem consegue faz, e assim, a pessoa não tem condição nenhuma, não tem energia vital para dar 45 numa mesma turma, para entender essa pessoa, para conseguir administrar humanamente, né? Então eu fico pensando como esses fatores secundários às vezes são muito piores do que o primário em si, do que só essa relação tete a tete. Muito bem colocado, mesmo porque vocês têm que lembrar, gente, vocês vão ter 30, 40 alunos em sala de aula, o Lucas lembra bem, vocês não vão conseguir dar atenção para todos. Lembrem-se que quem mais precisa da atenção de vocês é quem mais tem dificuldade, aquele que funciona melhor, porque o que funciona melhor vai funcionar melhor, com ou sem você, ele é mais autônomo, mas aqueles que mais precisam é aquele que você pode dedicar uma atenção mais pessoal, mais personalizada, trabalhar mais junto. Por quê? Porque, ora, em razão de uma coisa absoluta, se você está dentro de uma sala de aula, percebe alguns, inclusive colocar os alunos que são mais autônomos para ajudar os menos autônomos, essa de todas vocês vão aprender para ajudar aqueles que mais precisam de você. Eu tenho 30, não consigo, mas você consegue com 10, e talvez os 10 que mais precisam sejam esses. Uma vez que, narcisicamente, nós somos muito presos aos bons alunos, porque os bons alunos espelham o quanto eu sou bom, né? Olha, se ele é um bom aluno é porque eu o ensinei muito bem. Então, a gente fica muito preso aos bons alunos, mas os bons alunos são os que menos precisam de vocês, porque eles já conseguem ser bons alunos com você. O seu desafio é com os alunos que mais precisam. E esses, talvez, vão requerer mais esse trabalho investido, né?
O Arthur agradece. Isso explica as agressões na sala de aula? Em parte, né, Arthur? A falta de respeito com o professor de uma forma mais abrupta, claro. A agressão, nós todos somos agressivos. A agressão é algo constitutivo do humano. Crescer é um ato agressivo, né? Diferenciar-se é um ato agressivo. Agora, essa agressão pode virar violência, que é a intencionalidade de causar mal a alguém, né? A intencionalidade de machucar, matar, desprezar, abusar de alguém. Quer dizer, você tem uma intencionalidade de usar essa agressão para algo mal. Então, a violência escolar, ela existe e muitas delas são explicadas por esse confronto, confronto com alguém que não investiu em você, né? Porque, como eu disse lá, o sujeito quer ser desejado, ser investido, ser amado pelo objeto. Esse objeto que não está ali, né, um professor que não funciona nesse lugar, evidentemente pode causar uma irrupção nesses sujeitos que, porventura, não se acham naquela sala de aula, né? Não se encontram ali ou não encontram lugar naquele espaço. Uma das maneiras de manifestar isso é através da violência. Alguém mais? Professor, eu fico pensando como seriam formas de abordar esses alunos que muitas vezes apresentam dificuldades, porque ficou claro, eles têm que ser nosso foco, porque muitas vezes essa dificuldade não reflete, tipo, esse aluno, por exemplo, eu faço ciências biológicas, ele é ruim em biologia. Não, tem muita coisa por trás disso, e as formas de abordar isso, e ter que fazer isso especificamente para aquele aluno, porque eu posso ter 2 alunos que são ruins, não se dão bem com ciências biológicas, biologia, mas que são totalmente diferentes, são casos até às vezes opostos, e eu tenho que trabalhar isso, é algo assim, uau! Emanuele, eu digo uau, assim, eu digo uau, uau. Prepare-se, vamos aqui ter o semestre, vamos ver se a gente consegue responder essa sua pergunta. Vamos ver se a gente cria saberes ou cria alguma forma, alguma construção de pensamento que a gente construa alguma ideia sobre esses sujeitos tão diferentes que, porventura, possam aparentar ter o mesmo problema, por exemplo, dificuldade em estudo de biologia, mas que, na verdade, cada um vai ter, por ser único, né? Cada um vai ter uma fonte diferente que você vai ter que ter o feeling ou ter essa implicação para saber diferenciar e talvez manejar isso de uma maneira. Às vezes você dando um exercício, um tipo de exercício para um, ele brocha, e o outro você precisa pegar mais na mão e ir junto. Enfim, é realmente um talento essa profissão nossa. Vamos ver se a gente constrói algum conhecimento sobre isso. Claro, vamos construir, enfim, parcamente conhecimentos, né? A experiência vai tratar disso melhor com vocês, mas vamos tentar. Claro, chegamos então ao final. Eu vou aqui recompartilhar a tela do programa só para reforçar com vocês o que a gente vai ver agora. Olha, aqui voltamos ao programa. Veja bem, nós estamos aqui na nossa primeira aula. Vejam vocês, eu vou pedir para que vocês, com o panetone na boca, estudem a Conferência 31 do Freud, já procurando responder as questões que estão lá no estudo dirigido. Vocês vão postá-la no dia 6/1, na aula 5. Vocês vão postá-la e nós vamos conversar na aula 5, na aula de 6/1. Nós vamos aqui na aula síncrona resolver a questão da Conferência 31. Vocês vão lê-la, vocês vão estudar, vocês vão fazer o estudo dirigido. Não paralisem, assim, pode ser que vocês tenham uma dificuldade ao fazer a leitura, porque vocês vão estar chegando agora nesse conteúdo psicológico, e mais particularmente no conteúdo freudiano, nesse caso. Então, eu os convido a não paralisarem na primeira dificuldade. Usem a isso a internet, os seus dicionários, vão tentando resolver o texto. Não é um texto difícil, é um texto que o Freud faz para a sociedade leiga de Viena da época, apresentando a teoria dele.
Então, mas só que é já a conferência 31, ele já apresentou 30 conferências introdutórias anteriormente. Da 31. Nós não vamos fazer isso aqui. Mas vão com garra que vocês vão conseguir ultrapassar e a gente vai resolver essa conferência na aula 5. Tá bem? Descompartilhando para despedir. Bem, espero que tenha ficado claro. Eu quero o termômetro, eu quero que qualquer coisa que vocês acharem pertinente dizer, duvidar, interrogar, verificar. Eu tento fazer a coisa de forma clara e mais didática possível, ainda que a gente aborde temas bem difíceis e bem subjetivos, mas vocês vão me dizer se está bom desse jeito, se eu estou conseguindo alcançá-los, se alguém ainda está com dificuldade, pode anunciar para que a gente possa rever aqui a forma de abordar. Lucas, muito legal a aula, eu aqui agradeço, Lucas. O Pedro também achou a aula boa, muito obrigado pela aula, professor. Arthur, ok. Arthur, Victor, muito produtiva, ok. Se tiver alguma questão, pode colocar também. Mariane, excelente. Obrigado a você, Mariane, Vitor, Arthur, Pedro, Lucas, todos. Rebeca, ok. Milena, ótima aula, obrigado. Boa noite. Boas festas, Milena, para você também, para todos, para todas, boas festas. Coragem, 2021 vai precisar de coragem, vai ser um ano ainda difícil, mas vamos vencê-lo, certo? Vamos vencê-lo juntos, porque a gente precisa vencer para fazer um país melhor. Esse país está num pântano muito viscoso nesse momento. Ok, obrigado pela aula, boa noite. Thaís, obrigado a você, Thaís. Também gostei muito. Aliás, eu gostei muito da participação, tá? De todos. Sim, quem falou? Eu falei, Emanuele. Eu queria agradecer pela aula, muito obrigada, foi ótimo, excelentes reflexões. Mal comecei as aulas da FAI, mas já estou amando. Que bom. Você já fez alguma outra da FAI ou só essa? Não, essa e Sociologia estão sendo as primeiras, eu estou no terceiro período. Ah, que bom. Você faz Sociologia com quem? Olha, agora me fugiu o nome do professor, porque ele decidiu começar as aulas em janeiro por causa da confusão com as matrículas, aí ele optou, a gente ainda não teve contato com ele. Ah, entendi. Não, tá ótimo, mas aproveite, é sempre uma disciplina muito importante de se entender, assim, o universo social e político da escola, da educação de uma maneira ampla, né? Ela faz ponte conosco aqui. Ok, gente, então muito boa noite para vocês, boas festas, cuidem-se bastante dos seus, e coragem para 2021, tá bom? Até breve, até dia 6/1.